Hoje, o retrato de uma família durante a Segunda Guerra Mundial. Desde que você foi embora, Claudette Colbert, Jennifer Jones, Joseph Cotten, Shirley Temple. Hoje em Cine Clube. Oferecimento Pool, o Pool dos gatos. Tá na hora da gente virar o jogo contra a AIDS. A AIDS é transmitida pela relação sexual e pelo sangue contaminado. Ao receber sangue, exija sempre sangue já testado. Tudo aquilo que fura ou corta o seu corpo deve ser desinfetado antes de usar. Com parceiros desconhecidos, use sempre a camisinha, do começo ao fim. Camisinha não tira o prazer e evita o contágio. Nunca compartilhe agulha e seringa. Reduzindo o número de parceiros, você reduz os seus riscos. Na gravidez, a mulher contaminada pode transmitir a doença para o filho. Ainda não existe remédio contra a AIDS. Mas você pode combatê-la. É só prevenir. E qualquer dúvida, procure o serviço de saúde. Exerça seus direitos, seja solidário, participe sem discriminação. Não espere pelas autoridades, só depende de nós. A vitória nessa luta é um compromisso com a vida. Entre em campo neste jogo contra a AIDS. Juntos, a gente ganha essa parada. Jornal da Globo. Oferecimento Banco CCF, há 100 anos revolucionando conceitos financeiros. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. São Paulo começa a se recuperar da tragédia das inundações. Em Minas, 2 pessoas morrem e a chuva provoca também grandes prejuízos em Mato Grosso. O PSDB escolhe o senador Almir Gabriel para vice na chapa com Mário Covas. Um campeão de rodeio morre nos Estados Unidos no meio de uma competição. Terroristas libaneses anunciam que o militar americano William Higgins foi enforcado. O ministro Oscar Dias Correia pede demissão em Brasília 6 meses depois de ter assumido o cargo. E agora as notícias da noite. O presidente Sarney ainda não indicou o nome do novo ministro da Justiça. O ministro Oscar Dias Correia, que pediu demissão hoje em caráter irrevogável, assumiu o compromisso de permanecer no cargo até que seja anunciado o nome do seu substituto. Amanhã, o ministro Oscar Dias Correia vai dar posse em Brasília à nova presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Silvia Awad. Logo depois de pedir demissão, o ministro Oscar Dias Correia explicou por que saiu. O ministro da Justiça pediu demissão, porque o ministro da Justiça é um homem cabeça dura, tem convicções muito arraigadas, não quer mudar suas convicções e continua a pensar desta maneira, mas acha que quem tem razão é a área econômica. Eu não quero sobrepor as minhas convicções de economista em férias às convicções e a competência da área econômica do governo, que diz que está tudo bem. Apenas eu me reservo o direito de manter a minha opinião. Não há de ser agora, aos 68 anos de idade, que eu vou mudar de opinião porque o senhor A ou o senhor B deseja que eu mude. Eu continuo com a mesma opinião que tenho. O último puxão de orelha que eu recebi foi antes que meu pai morresse no dia 6 de janeiro de 1943. Deve ter sido mais ou menos por volta de 1928, há 60 anos atrás. Depois disso, ninguém nunca mais me deu um puxão de orelha, nem minha mãe, que gostava muito de mim também. As minhas convicções já estão muito claras e eu já disse e repito que a minha cor e a cor das minhas convicções é a mesma desde que ingressei na vida pública. Além das mudanças no Ministério da Justiça, os políticos acham que o mês de agosto, que começa amanhã, vai trazer novidades, principalmente na sucessão presidencial. Alexandre Garcia. As surpresas podem correr por conta de partidos cujos candidatos ainda não deslancharam. Por exemplo, na próxima quinta-feira, o PFL se reúne com o candidato Aureliano Chaves para adotar um tipo de definição. A situação do candidato Ulisses Guimarães não é melhor se a gente considerar que o PMDB dispõe da mais formidável estrutura política deste país e, no entanto, o candidato está em 5º lugar. O candidato Lula vem despencando a ponto de estar empatado ou estar perdendo para o candidato Paulo Maluf, dependendo da pesquisa. E o candidato Brizola, segundo os companheiros dele, tem se queixado de não sair do lugar.
Políticos experientes acham que pode acontecer alguma coisa até com o líder das pesquisas. O companheiro de chapa de Fernando Collor, o senador Itamar Franco, tem dado sinais de descontentamento. Por outro lado, há um candidato novo na praça, ou pelo menos um novo nome na praça, cobiçado por muitas legendas. O do ex-ministro Oscar Dias Correia. Quanto aos tucanos, encontraram no senador Almir Gabriel alguém que de vice faça o papel. É uma rima, mas parece que não é uma solução, porque é bom a gente lembrar que os tucanos vetaram o nome de Camilo Calazans por estar muito à esquerda, e ele agora está ao lado de Ronaldo Caiado. Depois, os tucanos receberam Roberto Magalhães como vice para avalizar o discurso do candidato Mário Covas no Senado. E agora ficaram com o senador Almir Gabriel, que confirma o discurso do senador Mário Covas na Constituinte. Os tucanos andaram voando em círculo. Comentário do candidato do PMDB, Ulisses Guimarães, sobre o desempenho do candidato Fernando Collor de Mello nas últimas pesquisas de opinião. Ele não tem sustentação política, é uma ventania. Como vem, passa. O novo pacote tributário elaborado pelos ministros da área econômica. Termina o recesso. O Congresso Nacional reabre amanhã e a Comissão de Orçamentos retoma uma briga que já dura meses. É o que nós vamos ver daqui a pouco. À primeira vista, a França é um país tradicional. Ao mesmo tempo, suas ideias são capazes de revolucionar o mundo. Assim é o Banco CCF, Crédit Commercial de France, um dos maiores bancos da França. Há 100 anos inovando e criando soluções financeiras cada vez mais evoluídas para seus clientes em todo o mundo. Tradição e inovação CCF, opostos que atraem resultados inteligentes. Agora é muito mais fácil realizar o sonho do carro novo. Você que está pensando em comprar um carro da Ford, da Volkswagen ou da General Motors, chegou o Mapping Consórcio. Com o Mapping Consórcio, através das concessionárias Souza Ramos, Sopave e Pereira Barreto, você poderá adquirir seu carro novo em 50 prestações sem juros. É o Mapping Consórcio, com a garantia Mapping. Olha os meninos andando na charrete, a gente subindo do avião, a gente descendo do avião, papai trocando pneu na viagem de ida, papai trocando pneu na viagem de volta, Paulo beijando Cristina, beijando de novo, de novo, de novo, de novo. Revele seus filmes Kodak na Color Center e deixe todo mundo ver suas férias. Color Center, nada grátis, tudo mais barato. O Congresso Nacional volta ao trabalho amanhã. Depois do recesso, a primeira matéria polêmica é a votação do selo pedágio. Mas uma briga já está armada. Acusada de favorecer alguns estados, a Comissão de Orçamento tem até livro pronto para se defender dos ataques. No primeiro dia de trabalho, os parlamentares vão encontrar em cima das mesas este memorial, que é uma justificativa da Comissão de Orçamento de todas as acusações que recebeu na última sessão do semestre passado. A comissão foi acusada principalmente de fazer um loteamento interno entre seus membros, com as verbas federais. Neste documento de defesa, a Comissão de Orçamento tenta explicar tudo para evitar mais brigas no plenário. A comissão deixa claro o seguinte: no dia 30 de maio, recebeu do governo uma mensagem com um pedido de crédito adicional de 129 bilhões de cruzados novos. A maior parte desse dinheiro, 127 bilhões de cruzados novos, era para a rolagem da dívida externa. E o restante estava dividido entre o selo pedágio e verbas para diversos ministérios. Como o dinheiro do selo pedágio não pode ser usado para a construção de estradas, a comissão explica que o governo, numa segunda mensagem, teria solicitado verbas para a construção de estradas no Nordeste. O presidente da Comissão de Orçamento, deputado Cid Carvalho, que é do PMDB do Maranhão, admite que o Maranhão saiu ganhando na divisão do bolo, mas ele ressalta que não é a comissão quem manda a mensagem. O que a comissão fez, diante de uma mensagem que remetia ao Congresso 500 milhões e mais 200 milhões de reserva de contingência, a comissão tem de mostrar o seguinte, que ela o que fez foi diminuir em
quase 50%, ou em torno de 50%, a concentração de verbas que existiam para o Maranhão. E note, está claro, que o presidente da República, quer dizer, ele está no final do seu mandato, até compreensível humano que ele queira fazer determinados privilégios para o seu Estado, uma vez que ele, quer dizer, é maranhense. E o presidente Sarney já tem em mãos o novo pacote tributário. Os ministros da área econômica elaboraram 6 projetos de lei. 2 foram descartados. O presidente deve enviar o pacote ao Congresso até o final da semana. São 4 as medidas que compõem o pacote tributário. As operações à vista na Bolsa de Valores serão taxadas. Estarão sujeitas ao pagamento de impostos as grandes fortunas, que serão classificadas por alíquotas. Os incentivos fiscais serão reduzidos em 50%. E as atividades agropecuárias das pessoas físicas também vão ser tributadas. O governo retirou desse pacote a criação da terceira alíquota de 35% para o imposto de renda. A avaliação dos ministérios da área econômica é que a tabela do imposto de renda com apenas 2 alíquotas tem trazido resultados positivos. A outra medida estudada, o aumento do IPI sobre os produtos considerados supérfluos, deve vir sim, mas em forma de decreto e não de projeto de lei. Todas essas medidas foram entregues pelo ministro do Planejamento, João Batista Abreu, ao líder do governo aqui na Câmara, Luiz Roberto Ponte, agora à noite. Mas esse encaminhamento, por enquanto, é apenas informal. O líder do governo vai estudar as medidas e apresentá-las também informalmente aos líderes partidários. É que o presidente Sarney quer ter certeza que o Congresso vai aprovar, pelo menos parcialmente, as medidas que compõem o pacote. Amanhã, o líder do governo volta a conversar com o presidente Sarney e a decisão sobre o envio desse pacote deve ser tomada até o final dessa semana. O mandato, embora já hajam outros projetos tramitando dentro do Congresso Nacional, e eu acho que é isso que está tornando o presidente reticente nesta questão, porque já há outros projetos de iniciativa de parlamentares, mas ainda assim eu acho que seria bom que o Executivo colocasse o que ele pensa sobre essas questões. O governo deve anunciar amanhã à noite o aumento dos combustíveis. O reajuste pode ficar em torno de 30%, acompanhando o índice da inflação de julho. E o salário mínimo para o mês de agosto é de 192 cruzados novos e 88 centavos. E agora é oficial. O valor foi fixado hoje por decreto do presidente Sarney. A partir de novembro, o salário mínimo vai ter a cada 2 meses um ganho real de 6,09% acima da inflação. Os empresários de São Paulo estão mais otimistas. Eles se reuniram hoje na Federação das Indústrias e afastaram o risco de uma hiperinflação. Os empresários acham que o índice que mede a inflação está alto, mas já parou de subir. Joelmir Betting. Parece que a sinistrose está em baixa, o que é uma boa notícia porque a inflação brasileira deixou de ser um fenômeno monetário ou um cochilo fiscal. Virou o índice do pessimismo nacional. Se a indústria paulista acha que a inflação pode ficar abaixo de 30 até dezembro, é porque a reinflação do descongelamento já passou e estaria passando. Julho contentou-se com menos de 30 e agosto repete a dose. Nas últimas 4 semanas em São Paulo, a carestia apurada pela FIPE-USP não passou de 26%, sintoma de desaceleração da taxa. A Fiesp detectou na reunião de hoje outro sintoma, queda de demanda no atacado. As lojas estão reduzindo a reposição dos estoques, a renovação dos pedidos. Elas deram de rejeitar, felizmente, listas de fábrica com remarcação abusada. E os consumidores voltam das férias de bolsos vazios. Começa amanhã, para valer, a grande temporada de liquidações de inverno, e não apenas de vestuário. É bom lembrar que amanhã já é a segunda quinzena para o IPC de agosto. O corretor Francisco Souza Dantas é o novo presidente da Bolsa de Valores do Rio. Ele entra no lugar de Sérgio Barcelos, que foi afastado depois do caso Narras. O mandato de Francisco Souza Dantas vai ser de 3 anos e meio. O presidente Sarney libera 15 milhões de cruzados novos para ajudar os estados mais atingidos pelas enchentes. O dinheiro vai ser encaminhado aos governos do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Amapá, Amazonas, Alagoas, Pará e Sergipe. São ao todo 198 municípios prejudicados pela chuva. No oeste dos Estados Unidos, as florestas estão queimando em 5 estados. Os empréstimos contraídos antes do Plano Verão, com base na OTN, têm novas regras. Os detalhes depois dos comerciais. Aqui
Aqui nós cortamos e moldamos os calçados. Aqui eles são costurados e pespontados. E aqui funciona a minha cobrança. A Cobrança Bradesco vai até sua empresa com uma equipe especializada para resolver qualquer problema de cobrança. Não importa o lugar do país, não importa o tamanho da empresa. Com a Cobrança Bradesco, você fica sempre bem calçado. Entre a AMIL e a Golden Cross, qual seria a sua escolha? Antes de responder, veja o que os médicos disseram. Numa pesquisa realizada pelo Ibope, a AMIL foi a preferida. E entre a AMIL e a Golden, os médicos escolheram a AMIL. Esse resultado deixou a AMIL cheia de orgulho. A AMIL está conseguindo mudar, de verdade, o conceito dos planos de saúde no Brasil. Pergunte para quem já precisou da AMIL. Ou pergunte para o seu médico. AMIL, 231-1000. Ser ou não ser? Por exemplo, ser Credicar. Credicar, ser Credicar, é ser o melhor da festa. Ser aceito em todo lugar, é chegar e liderar. Se tem que ser que seja Credicar, pra ser o melhor que há. Muda e não pede. Ser ou não ser Credicar? Eis o cartão. Ser Credicar, ser Credicar. É só ser. O governo cancelou as regras para os empréstimos feitos em OTN antes do Plano Verão. Os bancos estão liberados para cobrar do consumidor o índice que está no contrato como substituto da OTN. Lilian Wittfilho. Um assunto que parece cada vez mais complicado. Nem os próprios bancos ou financeiras estão entendendo direito às novas regras. Mas o que o Ministério da Fazenda esclarece é o seguinte: a substituição das regras do Plano Verão que estavam em vigor até agora só pode ser feita se o contrato assinado com o banco antes do dia 15 de janeiro estivesse prevendo o fim da OTN. Contratos com a chamada cláusula alternativa. E a maioria dos bancos tinha isso, hein? O contrato dizia: em caso de fim da OTN, será usado como indexador a taxa do overnight, por exemplo, ou então a inflação da Fundação Getúlio Vargas. Nesse caso, o banco pode fazer a conta e cobrar a diferença com efeito retroativo. Vai ser muito difícil pegar as pessoas que já acabaram de pagar seus empréstimos, mas muitas financeiras juram que vão tentar. A medida pega mais as pessoas que tinham feito empréstimo de carro no final do ano passado e com prazo de até 12 meses. Essas pessoas podem ir correndo ler o seu contrato e ver qual o índice que eles vão seguir a partir de agora. E também qual a diferença devida para a financeira desde janeiro. Um incêndio arrasa 28 mil hectares de florestas em 5 estados do oeste dos Estados Unidos. Na Califórnia, o fogo está fora de controle, apesar do esforço de 10 mil bombeiros e voluntários. Helicópteros e aviões jogam produtos químicos sobre as chamas, mas o vento, o calor de até 38 graus e o clima seco dificultam o combate ao fogo. Este bombeiro diz que enfrenta temperaturas de mais de 90 graus. 2.500 pessoas já fugiram para locais seguros, levando tudo o que podem. Quando esta mulher voltou, encontrou a casa totalmente destruída. O Parlamento da União Soviética muda a lei sobre crimes contra o Estado. O novo texto elimina o crime de propaganda e agitação antissoviética. Terroristas muçulmanos ameaçam matar amanhã mais 2 estrangeiros sequestrados no Líbano. O inglês Terry Waite, enviado há 2 anos e meio para negociar a libertação dos reféns, e o norte-americano Joseph Chicipio. Os terroristas exigem a libertação imediata do líder xiita Abdel Karim Obeid, sequestrado há 3 dias por um comando israelense. Israel propõe a troca de Obeid por israelenses e outros estrangeiros sequestrados no Líbano. Paulo Francis. Os xiitas do Líbano mataram um coronel dos Estados Unidos. Era para trocar por esse coronel que os israelenses, semana passada, raptaram um líder xiita. Os israelenses quebraram a cara, porque os xiitas estão muito aquém de qualquer racionalidade política. Para eles, a morte é um martírio com o endereço certo do paraíso. E os israelenses sujíssimos dos Estados Unidos, com a repressão brutal dos palestinos, queriam também fazer uma média com o governo George Bush. Quebraram a cara aí também. Porque hoje no Oriente Médio há pelo menos um fanatismo tão intenso quanto o israelense, o dos xiitas. Agora à noite, o presidente norte-americano George Bush afastou a possibilidade de uma ação militar contra os terroristas.
A 6ª Frota dos Estados Unidos está perto do Líbano, com um porta-aviões, 12 navios de combate, 75 aviões de caça e 2.400 fuzileiros navais. O presidente Bush afirmou que não vai negociar com terroristas. 20 brasileiros que trabalham na loja Victor, no centro de Miami, foram presos hoje de manhã pelo Serviço de Imigração e Naturalização dos Estados Unidos. Eles foram acusados de trabalhar ilegalmente. Agora à noite, 3 brasileiros que conseguiram provar que estão em situação regular nos Estados Unidos foram soltos. Os outros podem ser deportados. Mais um jogador da seleção muda de time. E uma exposição em São Paulo mostra como um eletrodoméstico pode virar obra de arte. Vamos ver depois dos comerciais. Existe um sonho e a chance de fazer a sua vida mais feliz. É só querer. Junte-se agora, junte-se a a hora é essa, o mundo é seu. Em São Paulo, 914-9444, no ABC 458-6877. Matricule-se já. Quando minha empresa começou a crescer, meu telefone não parou mais de tocar. Novos contatos, novos negócios. Mas eu esqueci de instalar um PBX que desse conta do recado. A Monitel tem a mais avançada linha de aparelhos PBX, com recepcionista digital e outras inovações que nunca vão bloquear o crescimento de sua empresa. Monitel, o impulso que sua empresa precisa. Você acreditou na sua ideia. Hoje, você é um empresário. Para você, a American Express criou o cartão empresarial para pequenas e médias empresas. Com tarifas especiais em hotéis. Banco 24 horas. Põe o seu nome e o da sua empresa nele. Cartão empresarial American Express. A hora e a vez da pequena e média empresa. Ligue agora. 261-9133. O cubano Mário Tabares surpreende e ganha pela primeira vez um torneio profissional de tênis, o Aberto de Campos do Jordão, em São Paulo. Tabares derrotou na final o brasileiro Danilo Marcelino por 2-0, parciais de 7-6 e 7-6. O prêmio do cubano foi de $25 mil. E em Tóquio, o jovem americano André Agassi venceu o quadrangular das estrelas. Agassi, embaixo no vídeo, que é o 6º colocado no ranking, enfrentou na final o tcheco Ivan Lendl, primeiro do mundo. Com um jogo perfeito nos saques e nas devoluções, Agassi ganhou o primeiro set por 7-6 e o segundo por 6-4, ficando com o prêmio de $220 mil. Em terceiro lugar ficou o sueco Stefan Edberg e em quarto, outro sueco, Mats Wilander. A seleção brasileira volta aos treinos quinta-feira em Teresópolis. O jogo com o Chile é dia 13 em Santiago. E Lazzaroni vai começar a resolver um problema. Careca vai ou não vai jogar? Juca Kfouri. O futebol brasileiro é mesmo surpreendente. Um mês atrás, a seleção era vista como um timeco e Careca era esperado como o salvador da pátria. Hoje, uma estranha polêmica está no ar. Não tem lugar para Careca no time. Na verdade, essa é uma discussão tão estranha como antiga. 19 anos atrás, às vésperas da Copa de 70, era Tostão quem não podia jogar com Pelé. Jogou demais e o Brasil ganhou o tri. Será que a seleção pode dispensar o futebol do melhor centroavante do mundo? É verdade que Silas entrou ontem e o Brasil marcou mais 3 gols. Mas é verdade também que enquanto o Careca esteve em campo, a seleção criou pelo menos 5 outras boas chances de gol. E é verdade ainda que quando o Silas entrou, faltavam 27 minutos. E os venezuelanos já estavam tontos, num bagaço de dar pena. Careca tem lugar em qualquer time do mundo, até na seleção de Marte. Ainda mais agora, quando ele tem 10 dias para treinar. Esquemas, táticas e técnicos foram inventados exatamente para resolver esse tipo de problema, para acomodar os melhores em campo. O lugar de um fora de série como Careca é dentro do time. O Flamengo já tem um substituto para Jorginho, vendido ao Bayern Leverkusen da Alemanha, Josimar, ex-Botafogo. Josimar jogou durante 8 anos na lateral direita do Botafogo e sempre foi um tormento para a defesa do Flamengo. Agora, o lateral da seleção trocou a camisa preta e branca do Botafogo pela vermelha e preta.
No Flamengo, Josimar vai ter como companheiros o zagueiro Fernando, que era do Vasco, e Renato, que era do Roma. Tele Santana, o técnico do Flamengo, espera muito de Josimar e Renato dentro do campo. São jogadores de um bom nível técnico e por isso foram contratados. E temos chance então de organizarmos bem o nosso time, fazendo um time realmente capacitado a disputar o título com qualquer adversário. Mas faz uma ressalva sobre o comportamento deles. Eu não criarei problemas e que eles também não criem para nós. O jogo Grêmio e Misto pela Copa do Brasil de Futebol, que seria realizado amanhã em Porto Alegre, foi cancelado. O Misto não conseguiu passagens para ir de Cuiabá à capital gaúcha e, como tinha de vencer o Grêmio por 5 gols de diferença, achou melhor entregar os pontos do jogo. O Grêmio disputa as quartas de final da Copa a partir de sábado com o Bahia. O primeiro jogo é em Salvador. Os eletrodomésticos podem ser fonte de um humor muito sofisticado. Veja o trabalho de 2 artistas plásticos que dividem o espaço da Galeria Subdistrito, em São Paulo. Isa Pini faz esculturas em ferro e todas são monumentais. Essa parece que serve como a porta de entrada da exposição, tem quase 2 metros. Esta outra é maior ainda, mede 5 metros de altura. Isa também faz relevos em ferro. Sobre o ferro, grossas camadas de tinta, formando desenhos. Por que você faz esses trabalhos em grandes dimensões? É justamente para intervir fisicamente no espaço das pessoas, porque elas são obrigadas a passar pelo lado, a observar, e no momento eu estou com esse desenvolvimento, essa ideia gótica de verticalidade, que as pessoas são obrigadas a olhar para cima. Os trabalhos de Jorge Barrão são diferentes, mas também representam uma interferência no cotidiano. Afinal, é do cotidiano que ele retira a matéria-prima de suas obras. E é tudo muito curioso. Quando a gente vem numa exposição com esse tipo de trabalho, a gente fica sempre se perguntando o porquê das coisas. Por que será, por exemplo, que o artista colocou essa porta de geladeira com 5 cabeças do Mickey sem orelha e com esse motorzinho de vitrola sempre rodando? O que o artista quer é estimular o exercício da imaginação. A partir daí, qualquer um pode tirar a conclusão que quiser de um trabalho como este, por exemplo. Uma série de torradeiras com um bichinho de pelúcia em cima. Ou este outro, uma pilha de liquidificadores, todos funcionando. Além do humor, não falta no trabalho de Jorge Barrão a intenção de criticar o mundo de hoje. É o caso da TV com a cara de cavalo na frente da tela. E se pode encontrar críticas à sociedade até num trabalho como esse. Um inofensivo Papai Noel em cima de um aspirador de pó, que de vez em quando fica de saco cheio. Por hoje é só. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Amanhã o ministro Oscar Dias Correia explica por que pediu demissão do cargo. Bom dia, Brasil, 7 da manhã. Jornal da Globo. Oferecimento Banco CCF, há 100 anos revolucionando conceitos financeiros. Amanhã, o maior submarino nuclear americano numa missão secreta. Nós vamos sair e fingir que começou uma guerra. A um passo de provocar a Terceira Guerra Mundial. Na hora que ele estiver em ordem de lançamento, não haverá mais guerra para vencer. O Submarino da Morte, minissérie em 4 capítulos. Estreia amanhã, 10h30 da noite. Oferecimento Sonho de Valsa, mais do que bombom, é ótimo, ótimo. E azeite de oliva Malaguinha, na hora de escolher, acerte na lata. Tá na hora da gente virar o jogo contra a AIDS. A AIDS é transmitida pela relação sexual e pelo sangue contaminado. Ao receber sangue, exija sempre sangue já testado. Tudo aquilo que fura ou corta o seu corpo deve ser desinfetado antes de usar. Com parceiros desconhecidos, use sempre a camisinha, do começo ao fim. Camisinha não tira o prazer e evita o contágio. Nunca compartilhe agulha e seringa. Reduzindo o número de parceiros, você reduz os seus riscos. Na gravidez, a mulher contaminada pode transmitir a doença para o filho. Ainda não existe remédio contra a AIDS. Mas você pode combatê-la. É só prevenir. E qualquer dúvida, procure o serviço de saúde. Exerça seus direitos, seja solidário, participe sem discriminação. Não espere pelas autoridades, só depende de nós. A vitória nessa luta é um compromisso com a vida.
Entre em campo neste jogo contra a AIDS. Juntos, a gente ganha essa parada. ...89, a Globo pega pra valer. Oferecimento Pool, o Pool dos Gatos. Este filme foi produzido em preto e branco.